Gente, muito obrigada, né, por estar aqui novamente. Sinal que foi bom da última vez. Né? Eu quero agradecer realmente vocês, agradecer a equipe ali, agradecer a todos. E eu oro hoje para que, como já foi orado, né, que vocês tenham uma transformação e saiam daqui com uma mudança de mentalidade sobre o que a gente vai conversar. Porque melhor do que a gente saber o problema é a gente saber como resolver o problema. E eu sou uma pessoa apaixonada pelos como fazer isso, né? Que não, a gente não gosta só de entender uma coisa, mas como faz? Como faz na prática, né? Então hoje eu quero trazer um pouquinho disso aqui para vocês e que em nome de Jesus nós possamos ser transformados na nossa mentalidade. Amém? Então vamos lá. Meus slides. Pedir ajuda ali. Isso aí. Então, o nome da minha palavra hoje é Caminhando com Jesus. E quando a Glines me chamou para pregar nesse tema, né, o ritmo da graça nos negócios, eu fiquei muito feliz. Porque isso é algo que eu tenho vivido na minha vida. Né? Eu e meu esposo estamos vivendo isso de fato. E já o primeiro testemunho que eu quero contar para vocês hoje é que, no final do ano passado, a gente teve aqui o Heaven Business, nós estávamos aqui, e quem estava aqui sabe como foi, né? Cheio de palavras proféticas. E já na primeira noite que eles estavam aqui, o Jonathan Sparks chegou para mim e para o Renan e começou a profetizar. E daí ele disse que viu assim os nossos pés, chamou a atenção dele, e ele falou que viu como se a gente estivesse com um tênis de corrida. Nós não estávamos com um tênis de corrida naquele momento, mas ele viu como se nós estivéssemos. E daí ele lançou uma palavra sobre nós, falando que essa seria uma temporada que nós íamos tirar os sapatos de corrida e nós íamos caminhar com Jesus. E eu quero declarar isso sobre todos nós hoje. Tem muita coisa ainda para contar desse dia do Heaven Business, eu vou falar um pouquinho aqui, mas esse foi o nome da palavra, porque fez todo sentido para mim. Né? Então, que a gente possa caminhar no ritmo do Senhor, porque o ritmo dele é melhor do que o nosso. Né? Pode passar, por favor. E aqui, eu quero já perguntar para vocês, qual é o ritmo que você está hoje? Como empresário, na sua vida, na sua família, que ritmo você está caminhando? Você sabe? Você já parou para fazer essa análise de qual é o ritmo? Então, pode ser que você esteja ali correndo, né? Pode ser que você esteja realmente caminhando, pode ser que você esteja parado, pode ser que você esteja voando. Né? E o que eu quero falar aqui é que não necessariamente esses ritmos diferentes são o problema. Né? Vai ter momentos da nossa vida que Deus vai querer que você acelere. Vai ter momentos que Ele vai querer que você pare. Vai ter momentos que Ele quer caminhar com você. E vai ter momentos que Ele quer que você voe. O problema é a gente permanecer sempre no mesmo ritmo e não descansar. Esse não é o padrão que Deus tem para nós. E todo mundo aqui já está cansado de saber que se a gente não descansar, o que vai acontecer? Nós vamos adoecer. Então, eu não estou aqui para falar sobre isso hoje, porque vocês já sabem disso. Todo mundo está cansado de saber disso, que a gente tem que descansar, que a gente tem que cuidar da nossa saúde física, mental, do nosso corpo. Todo mundo já sabe disso. Então, eu quero trazer o como a gente descansar nos nossos negócios, na nossa vida. Como trocar de ritmo. Como entender qual é a temporada. Né? Qual é o ritmo certo para a temporada de vocês hoje? E a pergunta mais importante, não é nem o seu ritmo, nem qual o ritmo para a sua temporada, mas a pergunta mais importante, qual o ritmo que Jesus está caminhando hoje, na sua vida e nos seus negócios? Qual é a velocidade que Ele quer andar e que Ele quer que você ande hoje? Porque às vezes a gente está achando que é uma coisa e é outra. Né? Pode passar. E para começar, então, eu quero que a gente faça um diagnóstico de ritmo aqui. Tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês entenderem como que vocês têm vivido.
certo? E a primeira pergunta, eu vou fazer assim, não precisa mostrar a primeira pergunta ainda. Eu vou falar primeiro, deixar vocês imaginarem um pouquinho, e daí eu vou trazer umas possibilidades de resposta aqui, tá? Então, eu quero que vocês pensem. Eu vou perguntar e vocês imaginam aí qual é a resposta de vocês, tá? A primeira pergunta é: o que você faz no seu tempo livre? Pensa. O que você faz no seu tempo livre? E agora eu quero trazer duas opções de resposta. A primeira opção, veja se a sua resposta é parecida ou igual a isso. No meu tempo livre, eu descanso, vivo o momento, tenho tempo de qualidade com a minha família e amigos, cuido de mim e da minha saúde, desfruto e aproveito. É isso que vocês fazem no tempo livre? Está parecido? Está igual? Ou está mais parecido ou igual com a segunda opção? No meu tempo livre, eu vejo séries e filmes, como comidas prazerosas, gasto bastante tempo nas redes sociais e vivo na correria de compromisso. Qual que está mais parecido, um ou dois, com a sua vida? Vocês estão muito quietos, gente. Falem comigo. Isso aí. Segunda pergunta para vocês pensarem. O que ocupa os seus pensamentos? O que tem ocupado ali? O que mais está presente? Eu sempre gosto de falar isso, que nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia. Só que não é todo dia 70 mil pensamentos diferentes. É quase todo dia os mesmos 70 mil. Já pararam para pensar nisso? Isso é terrível, porque se for 70 mil ruim, a gente está lascado. Então, a gente tem que, perceber o que tem ocupado os nossos pensamentos. Então, pensa aí, o que tem ocupado os seus pensamentos? Vamos ver as possibilidades agora? A sua resposta está mais parecida com isso? Vamos ver. Meus pensamentos têm sido pensamentos de paz, de confiança no Senhor. Consigo focar e viver o momento, e na maioria das vezes penso de forma amável e pura. É isso? Mas é isso que a Bíblia está falando para a gente fazer. Lá em Filipenses fala que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Ou a segunda opção está mais parecida, vamos ver. Meus pensamentos têm sido acelerados, penso muito nas coisas que devo fazer e geralmente tenho uma sensação de pressa e urgência. Será que é isso que está passando na nossa cabeça? Terceira pergunta, pensa aí. Você se sente realmente descansado? Você tem se sentindo descansado ou cansado, exausto? Então, opção 1, me sinto descansado e revigorado na maioria das manhãs, assim que desperto. Ou, poucas vezes acordo me sentindo descansado e revigorado. Como que tá? Faz o diagnóstico aí da sua vida. Pergunta 4. Você sente que tem conseguido desfrutar daquilo que Deus te deu? Essa palavra, gente, ela é especial. Gravem ela. Desfrutar. Vocês têm conseguido? Opção 1. Sinto que tenho trabalhado e desfrutado daquilo que Deus tem me abençoado. Ou a sua resposta está mais parecida com: sinto que trabalho muito, mas praticamente não tenho tempo para desfrutar. Quando me dou conta, a semana já acabou e já é segunda-feira de novo. Qual que está mais parecido? Quinta. Só tem 6, gente. Está no fim. Você tem conseguido administrar e equilibrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Pensa aí, como que está a administração do que Deus tem colocado sobre você? Na tua empresa, na sua família, na sua vida? Como que está a administração? A tua resposta é mais parecida com: tenho uma boa administração e sinto que minha vida está na maior parte do tempo equilibrada, sinto que estou fazendo o que realmente importa. Ou está mais parecida com: sinto minha vida desequilibrada e parece que não vou dar conta de tudo que preciso fazer. Difícil, né? Difícil. Última pergunta para vocês pensarem. Com que frequência você está preocupado? Opção 1.
Minha confiança está no Senhor e lanço minhas preocupações nele. Quando me preocupo, me pergunto se isso está no meu controle. Se está, faço algo para resolver. Se não, entrego plenamente ao Senhor e descanso. Essa é a sua resposta? Ou está mais para me preocupo com bastante frequência e isso me deixa exausto? E aí? Vamos lá, tem solução, gente. Tem solução. Se você está no time número 2, tem solução para nós. Amém? E agora eu quero mostrar para vocês um esquema aqui, um ciclo, na verdade. E esse é o ciclo, ó, tá lá, ó, opção 2. Esse é o ciclo das pessoas que estão me dando as respostas número 2. Que estão vivendo ali parecido ou igual às respostas número 2. Então, esse é um ciclo de exaustão. Se a gente continuar, vez após vez, temporada após temporada da nossa vida, dando aquelas mesmas respostas do tipo 2, a gente vai entrar nesse ciclo de exaustão. E isso nada mais é do que o ritmo humano. Esse ciclo de exaustão é o padrão do mundo. Os empresários do mundo de hoje estão vivendo como? Desse jeito aqui. O que está lá em cima? Ó? Qual é o comportamento? Vivem num ritmo frenético. Frenético. A vida dos empresários é uma coisa assim, trocentas reuniões, 72 calls por dia, tem que sair, fazer não sei o que lá, tem que resolver coisa de crise de funcionário, tem que... Mil coisas. E ainda vem na igreja. Sábado de manhã, 8h30. Né? Muito maravilhoso. Aí, o que acontece? Qual é a consequência? Desgaste físico e emocional. É a consequência de viver num ritmo frenético. Certo ou errado? Certo. E qual a nossa reação física e emocional? Exaustão. Só que o que a exaustão gera? Tudo que a gente faz vai gerar um pensamento. Tudo que a gente sente no nosso corpo físico vai gerar um pensamento. E aí está um grande problema. Olha lá a bolona agora. Lá está o resultado disso tudo, que são os pensamentos. E quais são esses pensamentos? Nunca dou conta. Não está suficiente. Preciso me esforçar mais. Preciso trabalhar mais. Preciso ganhar mais. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Algum empresário se identifica com esses tenho ques e deverias? É isso que acontece. Só que qual é o problema? É essa bolotona aí. Ela faz a gente voltar para o início do ciclo. Porque se a gente pensa, não estou dando conta, preciso fazer mais, né, não está bom o suficiente, o que a gente faz? Volta para o ritmo frenético. E daí vira um looping infinito de exaustão, problemas, pensamentos ruins, uma espiral do mal que a gente não quer para a nossa vida. Amém? Então, isso é o problema. É uma fotografia do problema. Mas tudo tem solução nessa vida, em nome de Jesus. Amém? E eu quero mostrar para vocês agora um segundo ciclo, que é o ciclo da opção 1. E, na verdade, essa deveria ser a nossa única opção. Nós que temos o Senhor na nossa vida, deveríamos ver isso aqui como a única opção para nós. A gente tem que aniquilar aquele ciclo do exaustão e viver no ciclo da criação. E o que é o ciclo da criação? Nada mais é do que o modelo de Deus de trabalho. É como Deus trabalha, é como Deus empreende. É a forma que Ele criou e estabeleceu e disse, é assim que eu vou trabalhar. E se eu crio o ser humano à minha imagem e semelhança, eu quero que eles trabalhem da mesma forma que eu. E aí nós vamos trabalhar juntos, de mão dadas. E vamos caminhar juntos, e vamos trabalhar juntos, e vamos ter um resultado juntos. E aí, você quer ter o seu resultado naquele ciclo caótico ou você quer ter um resultado de mãos dadas com o Senhor? Vamos ao ciclo. Qual que é o comportamento nesse ciclo aqui? Uma verdadeira produtividade com propósito.
Vê se não é isso que Deus fez em Gênesis, lá na criação do mundo. Ele estava distraído com N demandas? Ele estava preocupado? Ele estava com pressa? Deus não tem pressa, gente. Deus não tem ansiedade. Ele simplesmente viveu ali uma produtividade com propósito. Ele sabia o que precisava ser feito, foi lá e fez com um propósito. E olha só que coisa incrível. Ele começou uma tarefa, ele fez a tarefa e ele terminou a tarefa. E a gente faz isso. A gente, na maioria das vezes, começa 1000 e termina 10. Né? Então, esse é o comportamento. E daí, a fase 2 ali, o que Deus faz? Deus termina e Deus contempla. Esse é o mecanismo do Senhor. Ele contempla o que ele fez. E o contemplar exige uma pausa ali. A gente não consegue contemplar uma coisa assim, ó. Não dá. A gente tem que parar. A gente tem que olhar. E quando Deus para e contempla, qual é o pensamento dele? É igual ao nosso, de, puxa, isso aqui não está bom, tem que fazer melhor. Ai, tem que corrigir aquilo ali. Ai, aquele outro lá, não sei o que lá. Não. O pensamento é simplesmente, isso é bom. É suficiente. Esse é o pensamento de Deus, quando ele faz algo. E qual que é a consequência disso? Deus desfruta, descansa e aproveita o propósito criado. Não foi isso que Deus fez? Ele fez todo mundo, todo o universo pensando no homem, para ter relacionamento com o homem. E daí, quando ele completou aquela obra maravilhosa, aquele empreendimento, ele falou, agora eu vou desfrutar do que eu fiz, porque tem propósito. E ele ia lá, todo final de tarde, desfrutar do trabalho dele, da criação dele. Será que a gente está fazendo isso? E o mais legal, quando a gente tem esse pensamento aqui, isso é bom, isso é suficiente, a gente consegue desfrutar e descansar, a gente vai conseguir voltar lá para o início. De, novamente, quando for necessário, continuar tendo uma vida produtiva com propósito. Só que é o ciclo da criação. A gente cria, a gente empreende, a gente contempla, a gente descansa, a gente desfruta e a gente recomeça. Esse é o modelo que Deus nos deu. E uma coisa que eu acho incrível é que, antes mesmo de nós sermos criados, Deus estabeleceu o formato de trabalho. E ele fez questão de colocar isso na Bíblia. Ele queria que a gente soubesse. Não foi assim, eu criei o mundo, mas eles não precisam saber como, até porque eles não vão saber fazer igual. Deus não pensa assim. Ele falou, eu vou colocar lá para eles entenderem que é assim que eu trabalho, antes mesmo deles existirem. Foi isso que Deus fez. E nós fomos criados para viver nesse mesmo ritmo. Quando Adão peca lá no jardim, ele recebe uma maldição sobre o trabalho. Que ele teria que trabalhar com o suor do trabalho dele. Mas Deus vem com a graça. E aí a gente não precisa mais fazer isso. A gente não precisa ser um negócio sofrido. A gente pode voltar ao modelo do jardim. Agora nós somos redimidos. A gente vai continuar se matando? Ou a gente pode voltar ao modelo do jardim? Se nas outras áreas da nossa vida como crente, a gente pode voltar ao padrão do jardim, de ter intimidade com Deus, como a gente não tinha antes. Se a gente pode fazer isso, por que a gente não pode voltar ao formato de trabalho também? A questão do trabalhar com dor e sofrimento, ranger de dentes e tristeza, acabou para nós. Aleluia! Nós podemos viver isso aqui, exatamente como o nosso Pai faz. Amém? Pode passar.
Nós, mulheres da igreja, estamos lendo um livro incrível, né? Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E lá tem uma frase que eu amei. Eu falei, meu Deus, coisa mais linda. Diz assim: se você está cansado demais do seu dia a dia, está fazendo mais do que Deus planejou para você. Está cansado? Você está fazendo mais do que deveria. Provavelmente tem uma lista de coisas aí que o próprio Deus falaria: isso não precisa, não precisa, não precisa, era só isso aqui, ó, que você tem que prestar atenção. E uma coisa incrível, Deus criou as 24 horas com perfeição. Não está faltando tempo na sua agenda. Não está faltando horas para você conseguir fazer tudo. Está faltando você tirar tarefas desnecessárias. Amém? E hoje, então, Deus quer fazer uma proposta para vocês. Uma nova proposta de trabalho. Você está afim de receber uma proposta de trabalho diferente da que você está vivendo hoje? Assim, de fazer um negócio com Deus. Que é isso que Ele quer para você hoje. Amém? Qual que é essa proposta? Eu quero ler com vocês Jeremias 17, do 19 ao 27. Diz assim, eu vou ler, tá? Não se preocupem em abrir aí, que é um pouquinho mais longo. Mas diz assim: assim me disse o Senhor, vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá. Todo, ó Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas, assim diz o Senhor. Por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas nem fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado. Mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e da Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas, se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, porei fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios. E aí? Eu não estou falando aqui que a gente tem que guardar o sábado, né, especificamente. Mas eu trouxe isso aqui para nós falarmos sobre o princípio do descanso. Isso aqui deve ser um princípio para nós. Lá na época da lei, era uma regra. Era façam isso para vocês serem abençoados. Agora, na graça, isso serve como uma chamada de atenção, de olha, é uma sugestão. O pastor Marcelo falou isso no culto de domingo. Agora, Deus nos dá a opção, você tem a chance de fazer assim ou assado, o que você quer fazer. E aqui é um princípio que Deus estabeleceu, do descanso. Então, considerem o que ele está falando aqui de sábado como descanso. E ele começa falando, por amor de vocês. Não era só por causa de Deus. Deus estava falando, eu estou dando uma advertência, porque se vocês não pararem de levar carga, pelo menos um dia na semana, vocês vão ficar mal. É por amor de vocês mesmos que eu estou dando uma forma de como se comportar.
uma forma saudável. Sigam, prestem atenção. É isso que Deus está falando, né? E aí, ele fala, se vocês me obedecerem e não ficarem carregando essa carga, e naquela época era uma carga física, né, que eles levavam para a porta, mas hoje é uma carga o quê? O tempo inteiro a gente está aqui. Às vezes você pode até se confundir e falar, não, mas eu não trabalho tanto assim. Eu tenho uma agenda flexível. Agora os empreendedores têm isso, né? Eu mesma falo, tenho uma agenda flexível, né? Só que a nossa cabeça, ela está flexível ou está uma caixinha desse tamanho? Pensando. A nossa carga é mental hoje. E Deus fala, se vocês me obedecerem, vão vir reis, que vão entrar por essas portas, virão com seus conselheiros. O que isso significa para nós hoje? Deus quer nos abençoar, Ele quer trazer honra para a nossa casa, para as nossas empresas. Ele está falando, se vocês descansarem, é isso que vai acontecer. Entrarão reis e conselheiros pelas portas. Honra. E depois ele fala, e vão vir de toda parte, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso, ofertas, ação de graças ao templo do Senhor. O que essa segunda parte significa? Que quando nós descansamos, nós glorificamos a Deus. Além de o nosso descanso honrar, trazer honra, Deus nos honra pelo nosso descanso, nós estamos glorificando a Deus. Por quê? Porque nós nos diferimos de todo o resto da humanidade. E nós estamos com o nosso descanso pregando e falando, olha, eu sou um empresário, mas eu posso descansar. Porque enquanto eu descanso, eu tenho um Deus que trabalha. Isso é pregar o evangelho, gente. A gente não pode ser um empresário qualquer comum, que trabalha, se mata. Daí o que acontece? Casamentos destruídos. Família, um para cada canto. Os filhos nem conversam com os pais não conversam com os filhos. Não é assim que a gente vê hoje nas empresas? A maioria separado, no terceiro casamento. Se nós formos diferentes, se nós realmente descansarmos, nós vamos estar glorificando ao Senhor. E, pelo contrário, ele fala, se não me obedecerem, vou lançar fogo sobre as suas portas, que consumirá os palácios. E o que é isso? É uma punição aqui para nós agora, na graça? Não. Mas é uma consequência. O que acontece quando a gente joga um papel no fogo? Já jogaram papel no fogo? Não vira em nada. Vira em nada. Parece que o fogo corrói assim, o papel e some. E se a gente trabalha, sem descanso, é isso que acontece. Parece que você trabalha e aquilo vira em nada. Você pode até ter bens, você pode ter riqueza, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, mas e no sentido de propósito de vida? Não parece que vira em nada? E é assim que muitos empresários vivem. A gente conversa com pessoas e a gente vê, às vezes, os empresários falando, eu trabalho, eu tenho muitos bens, eu sou bem-sucedido, mas não sei, parece que não sei. Porque isso é o suor do trabalho dele sendo consumido. É aquela folha de papel que eu falei. E aí? Qual vida a gente quer escolher? Aqui traz honra e glorifica a Deus ou aqui é consumida por um fogo? Porque é isso que o mundo faz na nossa vida. Essa rotina insana, ela consome a nossa vida, ela suga a nossa vida. Como eu falei, a gente pode até ter resultado, mas parece que aquilo nos corrói. Não é isso que Deus tem para nós. Amém? Então, nesta nova proposta de trabalho que Deus tem para nós, que Ele quer fazer com você hoje, um acordo aqui de sócios, né? O que Deus quer de você? O que Ele precisa de você para fazer esse acordo? Ele precisa da sua mentalidade rendida a Ele e Ele precisa dos seus hábitos servindo a Ele. Esses são os pré-requisitos. Você quer fazer negócio com Deus? Você tem 2 pré-requisitos. Mudar a sua cabeça e mudar os seus hábitos.
E aqui, essa é a parte que a gente entra no como. Como fazer isso, Carol? Como? Nós precisamos tirar a nossa mentalidade de insegurança. Por quê? Qual que é a raiz do nosso muito trabalhar? Qual que é a raiz da nossa falta de descanso? É a insegurança, gente. A gente acha que eu tenho que fazer. Eu tenho que ganhar, eu tenho que me garantir. E o que a gente precisa fazer nessa manhã? A gente precisa dar um check-up, assim, em quais são os filtros que eu tenho enxergado a Deus. Quais são os filtros que eu tenho enxergado a Deus como meu sócio? Quais são os filtros enganosos que eu tenho me enxergado como sócia de Deus? E aí, tem algum filtro errado que você está vendo Deus? Tem alguma crença equivocada de, se eu não fizer muito, pode ser que Deus não me abençoe assim, tanto. Pode ser que venha faltar alguma coisa. Será que tem algum filtro? E, gente, como psicóloga agora, sempre tem. Sempre tem um filtro para a gente melhorar. Eu sou psicóloga, eu trabalho com isso, eu escuto isso toda semana, eu ensino isso toda semana. Só que eu também tenho que me cuidar. Mesmo eu sabendo de tudo isso, eu preciso estar recorrentemente vigiando o que está passando pela minha cabeça. Quais são os filtros que eu estou olhando as coisas? Porque, vez ou outra, eu vou achar um probleminha. E agora eu vou contar um testemunho aqui, vulnerabilidade para vocês. Na semana retrasada, quem pregou aqui foi o pastor Luciano. E ele falou sobre fé e família. Né? E ele falou um pouquinho para nós que a nossa visão que nós tivemos dos nossos pais, muitas vezes afeta a visão que a gente tem de Deus. Isso é simples, né, de entender. E daí a gente estava lá ajudando numa célula, né? E dando a célula e tal. E eu super, inspirada, fui fazer uma pergunta lá para o pessoal da célula. E fui perguntar, e aí, gente, vocês acham que vocês têm algum filtro errado que vocês estão vendo Deus que veio desse relacionamento com os seus pais? Vocês têm algum filtro errado de Deus Pai por conta do seu relacionamento com o seu pai? E daí parece que na hora, quando eu soltei a pergunta, caiu um tijolo, assim, pá, na minha cabeça. E veio, assim, uma revelação de um filtro meu, que eu nunca tinha pensado daquela forma. E, gente, vamos concordar, né? Eu tenho uma habilidade para ver essas coisas. Só que daquele jeito, nunca tinha me ocorrido. E daí eu falei, meu Deus, cara, verdade. Me veio assim, parece que o Espírito Santo falou assim, é isso, teu problema. E qual era o problema? Eu tive um pai incrível, maravilhoso. Ele foi um cara sensacional. Quem conheceu ele sabe. Ele era um pai presente, ele era um cara correto, ele era íntegro, ele sempre buscava fazer as coisas de forma correta, era um homem temente a Deus, um pai maravilhoso, de verdade. Ele tinha seus defeitos, como qualquer um, obviamente, mas ele era um pai maravilhoso. Só que daí o que aconteceu? Quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha uns 11 anos, ele teve um câncer e ele faleceu, aos meus 12. E daí, o que aconteceu? Eu me desviei? Não. Mas aquela história da minha vida me passou uma mensagem, que foi, você tem um pai incrível, um pai maravilhoso, e ele está lá por você. Ele é uma pessoa sensacional, ele vai te ajudar, ele vai te apoiar, ele vai ser o seu maior treinador, ele vai ser teu incentivador, uhul! Mas pode ser que amanhã ele não esteja mais lá. Foi essa a mensagem que eu recebi. E daí o que aconteceu? Eu comecei a ver Deus da mesma forma. Porque Deus Pai não é assim. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é nosso melhor conselheiro, nosso melhor amigo. Ele é tudo para nós. Só que daí eu, na minha perspectiva enganosa, comecei a ter assim um medinho de, mas será que Ele vai estar lá sempre? Será que no dia que eu precisar, Ele vai continuar lá ou Ele vai ter desaparecido? Esse era o meu filtro.
um filtro. E daí, lá naquela pergunta que eu fiz na célula, parece que caiu assim, ó. Filtro da insegurança. Um dia está, outro dia não está mais. Um dia você está segura, pode ser que outro não. Eu percebi isso na minha vida, com a ajuda do Espírito Santo, obviamente. E aí? Será que o nosso trabalho excessivo, a nossa falta de descanso, não é porque a gente é inseguro? Será que não é porque às vezes a gente acha que Deus está lá por nós e daí do nada um dia pode ser que não esteja? Nós precisamos rever quais são os nossos filtros. E hoje eu quero encorajar vocês a pararem um pouco e pensar. Tem alguma coisa errada que eu estou vendo Deus? Tem algum pensamento, alguma crença, alguma influência do meu passado que está afetando a visão que eu tenho de Deus? Nos meus negócios? Tem alguma crença, alguma coisa que eu penso que está afetando o meu descanso? Porque, como eu falei, às vezes o descanso não é físico, é mental. Às vezes parece que você está lá descansando, está no sofá, mas a cabeça está, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que não sei o que lá? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se aquele outro? E cadê Deus na nossa vida? A gente tem que pegar tudo que a gente sabe sobre Deus, que é verdadeiro, que é puro, e enfiar na nossa cabeça. Encucar a palavra. Encucar o que Deus é. É isso que vai transformar a nossa mentalidade. Amém? E a segunda coisa que eu quero que vocês façam é rever os seus hábitos. Porque os nossos hábitos precisam estar servindo ao Senhor. E uma forma de vocês fazerem isso muito prática, e eu fiz isso esse ano também, é pegar um papel. E anotem isso, eu quero que vocês façam isso. Realmente, é prático aqui. Peguem um papel na casa de vocês, um caderno, e eu quero que vocês anotem tudo que vocês fazem num dia. Tudo. Principalmente aquilo que se repete nos dias, que é um hábito. Eu acordo, aí eu desligo o despertador e durmo mais 5 minutinhos. Ou não, né? Seja lá qual for a sua rotina. Mas anote assim, o que você faz? Eu acordo ao horário, eu desligo o despertador, eu levanto na hora, ou levanto 10 minutos atrasado, eu escovo o dente, eu tomo banho, eu tomo café da manhã, ou não tomo café da manhã porque tem que sair correndo. Enfim, anota o que você faz. E aí, do lado, você vai colocar um mais para aquele comportamento que é bom. Você vai colocar lá, mais, isso é bom. Acordar é bom, mais. Desligar o despertador e ficar me enrolando na cama mais 10 minutos é ruim. Então, coloca um menos do ladinho. E vai analisando, faz uma análise de hábitos aí. E aí você vai ver, o que eu preciso tirar? Lembra aquilo que a gente falou, que as 24 horas são suficientes? Lembra que eu falei que se o teu dia a dia está ruim, está muito pesado, é porque você está fazendo mais do que Deus queria que você fizesse? Então, reveja os seus hábitos. E aí, quanto tempo você tem gastado nas redes sociais? Eu faço uma pausinha ali, tal horário, e daí quando eu vejo, passei meia hora nas redes sociais. Ponham menos lá, isso não presta. Né? Temos que usar as redes com inteligência. Amém? Vamos fazer isso? E assim, sugestão, façam antes de segunda-feira. Já façam amanhã. Porque daí vocês já começam. Então é assim que tem que ser minha rotina. Perguntem para o Espírito Santo também. Espírito Santo, o que você quer que eu tenha na minha rotina? E o que você quer que eu tire? É assim que a gente muda, gente. Então, aqui, resumindo, dos pré-requisitos para você trabalhar com Deus, caminhar com Ele, fazer um negócio, você precisa mudar a sua cabeça. Você precisa mudar os filtros errados que você está enxergando Deus e que te impedem de descansar, te impedem de confiar. E você precisa ajustar os seus hábitos. Porque senão, às vezes, você vai estar correndo quando era para você estar caminhando. Amém? Ficou claro isso? Então, os seus hábitos servindo ao Senhor. Deixe os hábitos que lotam a sua agenda, mas não tem propósito nenhum para Deus. Quem está com a agenda lotada?
Ninguém, né? Glória a Deus, aleluia. Ai. Estão mentindo, ele falou. Estão em pecado. Pode passar, por favor. A raiz do problema do seu trabalho em excesso é a insegurança. Não é verdade? Então, a gente precisa hoje entender quais são esses filtros. Nós precisamos retirar esses filtros que impedem a gente de descansar. Amém? E a última frase ali. Imagine o quanto Deus pode fazer na sua vida enquanto você caminha com Ele. Imagine. Feche aí o olho. Imagine. No ritmo dele, você vai muito mais longe e para o lugar certo. Lembra lá do ciclo da criação? É uma produtividade verdadeira com propósito. Amém? É isso que Deus tem para nós. Pode passar. E aqui, gente, eu quero trazer um pouquinho do que eu falei, que eu e meu marido temos vivido. Então, eu falei lá no início, que no Heaven Business ele falou para nós, vocês vão caminhar com Jesus esse ano. E a gente recebeu. A gente recebeu, né, amor? A gente falou, tá bom, a gente vai caminhar. E a gente fala isso e repete isso diariamente, né? Se a gente vê que a gente está meio acelerado, a gente fala, não, vamos caminhar com Jesus. E é verdade, a gente faz isso, porque para mudar a nossa cabeça, a gente tem que repetir 1 milhão de vezes. Certo? E aí, teve o segundo dia do Heaven Business, né? Que daí foi mais palavra profética, foi uma enxurrada, assim, toma aí, palavra profética. E daí, lá no segundo dia, foi o Andy, né? Ele entregou uma palavra para nós, que ele falou assim, eu vejo vocês como um foguete, o SpaceX lá. E esse foguete vai subir muito alto. Só que, para esse foguete subir muito alto, o que ele precisa fazer? Deixar as estruturas. E não é isso que o foguete faz? E a gente estava bem num momento de transição da nossa vida, que estava mais ou menos assim, nossa, estamos de boa, está super seguro, uhul! E daí ele fala, vocês vão subir muito, mas vocês vão ter que deixar as estruturas. A gente, o conforto, a segurança, deixa. Entrega nas mãos do Senhor. E nós também vamos viver isso. Vamos largar as estruturas. Não é a nossa segurança, não é o que nós podemos fazer por nós, é o que Deus pode fazer por nós. E outra coisa que eu amei que o pastor Marcelo falou no último culto é que Deus não se move por necessidade, Ele se move por fé. Amém? E aí, teve mais uma outra palavra no Heaven Business, que foi daí do Jonathan Sparks, que daí ele voltou e falou para nós, olha, eu vejo vocês fazendo e tirando tempos sabáticos de descanso. E daí ele começou a contar o testemunho dele um pouco e falou, eu e minha esposa, a gente faz isso umas 3 vezes no ano. A gente sai, tira uns 15 dias. 3 vezes no ano, 15 dias. Quem tem coragem, hein? Quero ver os empresários sair 3 vezes no ano, 15 dias. Cada um 15 dias, tá? 45 no total. E aí, ele falou, eu faço sempre isso com a minha esposa, a gente vai para o meio do mato, fica naquelas montanhas lá dos Estados Unidos, acampa numa barraca, e o mais legal, desliga o celular. Não leva o celular, não leva as redes sociais, não leva contatos com a família, não leva o WhatsApp, fica lá, você, sua família e Deus. E daí ele falou para nós, eu sinto que vocês precisam fazer isso. E daí ele falou, podem começar com menos dias, uns 3 dias, tá bom? E a gente falou, amém. O que a gente fez de novo, amor? Obedecemos. E daí o que aconteceu? Em março? Agora, né? Em março, agora, nós vamos fazer o nosso primeiro sabático, de 3 dias. Mas nós fomos, né? Nós saímos, a gente não foi tão raiz igual eles, de ficar numa barraca, a gente ficou numa cabana, gente. A gente foi mais Nutella. Mas a gente saiu e foi ficar numa cabana pertinho aqui. Muito bom, né? Super recomendamos. E nós fomos passar um tempo com Deus lá. Né? Eu, meu marido, nosso cachorro ali.
e Deus. E a gente só usou o celular para ler os 100 dias na palavra e para tirar fotos. Só isso. O resto a gente deixou no modo avião. Avisamos a família, falamos, estamos saindo, não vamos atender. Estamos saindo uma quinta, voltamos no domingo. Tchau. E, gente, o que eu posso falar disso para vocês? Foi a melhor viagem da nossa vida. Foi a coisa mais incrível e sensacional que a gente fez. E eu não estou brincando. Não é assim, um exagero. Não, foi assim, Sabe o que é viver plenitude? Foi o que a gente viveu aqueles dias. E olha as paisagens, se não foi um presente de Deus para nós. Cada dia era um pôr do sol, um amanhecer assim incrível. E Deus falou tanto com a gente, porque a gente se permitiu descansar. Porque a gente se permitiu desligar do resto do mundo e falar, Senhor, nossa confiança não está em nós, não está nas mensagens do WhatsApp que a gente fica o tempo inteiro checando. Não está se vai acontecer alguma coisa com a minha família ou não, vão precisar de mim. Eu não sou nada. Quem nós somos para controlar alguma coisa? Eu amo uma frase que diz, já falei ela para vocês, eu não posso controlar nada a não ser eu mesma, e isso num dia bom. Porque às vezes num dia ruim nem eu consigo. Não é verdade? Então, é obedecer ao Senhor e descansar. É tirar um sábado, um sabático. Tirar todas as cargas da sua mente e sair. Não precisa ir para uma cabana para fazer isso. Mas é uma coisa que eu aconselho muito. A gente pode fazer isso toda semana. A gente pode falar, agora é o meu tempo, eu vou desligar o celular, vou ficar com o Senhor. E eu e meu marido, a gente voltou com 12 ações. 12, né? 12 ações. 12 respostas de Deus do que fazer da nossa vida. Gente, 12. Às vezes a gente quer uma e parece que Deus não fala nada. Não é verdade? Mas a gente orou. A gente orava sem parar, né? Não tinha muito o que fazer. A gente tem até uma foto ali, lá em cima, no cantinho. Tinha uma rede lá. A gente deitava ali, ficava lendo um livro de Jesus, né, obviamente. Lia a Bíblia, orava juntos, oramos sobre tudo que podia. Né? E daí a gente voltou com esses 12 direcionamentos. E não foi assim, Deus falou sim para isso, não para isso, assim uma coisa. Não, foi uma conversa com o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Ele quer ter tempo suficiente para caminhar conosco e conversar. Quando você vai ter um tempo com o seu discipulador, ele fala para você, isso sim, isso não, isso... Ele não fala isso. Pelo menos a maioria não. Ele conversa com você. O que você acha? O que você acha? Você acha que isso faz sentido? E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos discipular. E esse tempo que a gente teve foi isso. Deus discipulando e dando direção e recalibrando o nosso ritmo. E a gente saiu de lá, gente. E daí parece que foi assim, Deus virou nossa vida de cabeça para baixo. No domingo, a gente chegou e tinha recebido mensagem no sábado de pessoas importantes. Falando coisas importantes, e a gente ficou assim. Sabe quando... Isso é aquela honra que eu falei, que estava lá em Jeremias. Quando você decide descansar, Deus vem e coloca reis e conselheiros e te honra. Isso glorifica a Deus. E foi isso que aconteceu conosco, né, amor? Começou as coisas a acontecer assim, e a gente, meu Deus. E daí a sensação era de, nossa, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu não mereço. Eu não precisava disso tudo. Só quem o Senhor é já basta. Mas parece que você quis mostrar, que você se alegrou com a nossa atitude, com a nossa obediência. E daí ele quis no mesmo dia. A gente chegou no domingo, ligou o WhatsApp, mensagens assim, uau! Né, amor? E é isso que Deus tem para nós. Amém? Eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, Deus. Nós te agradecemos porque hoje o Senhor está recalibrando o nosso ritmo, Pai.
E nós te pedimos, Senhor, como igreja, Deus, que nós possamos caminhar contigo, Senhor, nesta temporada. Que nós possamos discernir, Senhor, o ritmo que o Senhor tem para nós, Pai. E que cada um aqui tenha uma transformação de mentalidade, Deus. Que todos os filtros enganosos, Senhor, que ficam alojados na nossa mente, que sejam desmascarados, assim como o meu foi. E que eles possam trazer isso à tona, Senhor, e trocar pelas tuas verdades, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para nós. Da mesma forma, nós te pedimos que o Senhor realinhe os nossos hábitos, Senhor. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos criou para fazer. Porque aí a nossa agenda será leve e será suave, e o nosso fardo não vai ser pesado. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém? Amém, gente. Obrigada.